Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, o Evangelho do Reino de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aí e já dá um joinha, já curte essa publicação que nos ajuda a divulgar mais o Evangelho. Chegamos no final da última parte do Sermão do Monte. Jesus havia desenhado um quadro, né? Nos mostrando o que é a verdadeira vida espiritual, o que é o verdadeiro Espírito de Cristo agindo em nós. Ele faz isso desde o capítulo 5 e ele vai terminar agora. Depois ele vai passar para uma outra etapa, né, que é nos falar dos meios para que realmente tenhamos certeza que somos nascidos de novo e que somos cristãos mesmos. E depois, finalmente, ele vai falar da prova, né, que nós devemos provar se realmente temos o Espírito de Cristo. Mas vamos nos ater agora a essa parte tão importante que termina essa etapa, que está em Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Interessante Jesus terminar essa parte do Sermão do Monte, onde ele nos mostra, né, o verdadeiro fruto de quem realmente o segue, quem é realmente seguidor de Cristo. E não é estranho a gente terminar essa parte justamente com isso aqui. Porque esse texto realmente está falando quando Jesus fala, não deis aos cães as coisas santas, ele está referindo justamente a questão de quem é que nós estamos seguindo. Quem de fato é o nosso pastor? Certa vez, Jesus disse lá no Evangelho de João, né, falando sobre que haveriam outras ovelhas, né, no aprisco dele, ele fala, e haverá um só rebanho e um só pastor. E eu tenho para mim que essa talvez seja a razão, né, do que a gente vê hoje no que se chama igreja. Essa fragmentação, essa divisão, essa coisa assustadora, né? São milhares e milhares de denominações religiosas com ensinos diversos, ênfases diversas e na maioria das vezes, né, ensinos que vão contra tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é o fundamento do ensino de Cristo. É a luz que nós temos até para entender os apóstolos. Não tem como a gente entender o Novo Testamento, as cartas, né, o mesmo Apocalipse, se nós não entendemos o que Jesus ensinou. E o ensino de Jesus, a essência do ensino de Jesus, está no Sermão do Monte. E isso serve de base também para nós entendermos o próprio Velho Testamento. Então, o centro do ensino, da doutrina de Cristo, que era a doutrina dos apóstolos, está no Sermão do Monte. E ele termina essa primeira parte, né, quando ele vai terminar de mostrar o que é, de fato, o que se espera, o que tem que haver na vida de quem realmente é ovelha de Cristo, né? E se nós somos ovelhas, nós só podemos ser ovelhas de Cristo, porque Cristo é o único e verdadeiro pastor. Mas aqui ele fala dos cães. E esses cães aqui, que ele também em seguida chama de porcos, são aqueles lobos devoradores que Jesus se refere
aos chamados falsos profetas, aqueles que se apresentam como sendo obreiros de Cristo, quando na verdade a única intenção deles é ter domínio e devorar as ovelhas, né? Eles estão de olho na lã das ovelhas, eles estão de olho na gordura das ovelhas, eles estão de olho na carne das ovelhas, ou seja, o interesse dele nas ovelhas é o que as ovelhas podem lhes dar. De fato, nós temos no Novo Testamento aqueles que são chamados para pastorear, para apacentar as ovelhas de Cristo, mas não para governar ou para ser senhor ou para dominar, como se o rebanho fosse delas, porque a partir do momento que você tem obreiros que consideram as ovelhas suas ovelhas, nós vamos ter o espalhar das ovelhas, que é o que nós vemos hoje no mundo. São milhares e milhares de denominações religiosas que não conseguem sequer conviver como única igreja. Há uma só igreja, há um só corpo. É isso que nos é ensinado no Novo Testamento. Há um só batismo. Isso se referindo ao batismo do Espírito Santo. Mas desde o começo, né, da história da igreja, esses homens que lá no livro de Apocalipse são chamados de nicolaítas, uma palavra grega que significa domínio, né? É um problema que já aparece ali na carta aos Coríntios, só que ali mostrando que havia, né, no meio da igreja aquelas pessoas que faziam dos obreiros, né, os seus ídolos, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Paulo trata isso, né, lá em 1 Coríntios, e ele repreende que isso era uma carnalidade, essa divisão, porque quem era Paulo, quem era Apolo, quem era Cefas, ou seja, nós realmente pertencemos a Cristo, porque qualquer homem que se assenhoria do povo de Deus, ele o faz porque ele quer devorar as ovelhas. Ele quer se alimentar das ovelhas, ele quer viver às custas das ovelhas. Totalmente diferente daqueles que servem as ovelhas, né? Daqueles mais velhos, anciões, que a Bíblia chama esses pastores de anciões, pessoas experimentadas, pessoas que já estavam há muito tempo no caminho e que sempre tem um testemunho para deixar para aqueles que estão entrando agora. E é nessa relação, né, daqueles que já andaram com Cristo há algum tempo e que conhecem as lutas, as dificuldades, as tribulações do caminho, experimentados no deserto dessa vida, e que têm o desejo de servir, de ajudar aqueles que estão começando. Não é à toa que a palavra que se usa para o que as pessoas querem chamar de pastores, né? Pouco aparece essa palavra pastor, né? Na Bíblia você encontra presbíteros, né? Aqueles que lideram, ou às vezes bispos, né? Aqueles que supervisionam. Mas a palavra que aparece muitas vezes é ancião, ou seja, pessoas experimentadas e maduras no caminho e que podem ajudar, servir. E isso é o obreiro de Deus, aquele que trabalha na obra, aquele que não se permite chamar de pastor, aquele que não é o pastor das ovelhas, mas um servo do verdadeiro e único pastor. Se todos os obreiros
ensinasse as pessoas a seguir o verdadeiro pastor e não a seguir eles, haveria de fato um testemunho claro, visível para o mundo, que há uma só igreja. No entanto, esses homens, eles, com seus títulos, com seus ensinos, que são apresentados como única interpretação correta, eles vão fazendo seguidores, sempre apontando o erro de outros, uns aos outros, né? Me segue e não segue o outro não, porque o outro está errado, e assim vai fragmentando, e assim vai surgindo esses homens que enriquecem, se tornam poderosos, e que são de fato lobos, devoradores, como o Novo Testamento fala aqui, Jesus falou aqui no Sermão do Monte, olha, não deis aos cães as coisas santas. Porque quando você se coloca sob a pretensa autoridade, o pretenso governo desses homens, você está dando aos cães as coisas santas. Quando você contribui para o enriquecimento, para transformar a obra do ministério, do serviço, que a palavra ministério significa serviço, em meio de enriquecimento. Quando você transforma um servo num empresário da fé, quando você apoia isso, você está dando coisas santas aos cães. Quando você dá o seu dinheiro em cima de um ensino falso, que é o ensino do dízimo no Novo Testamento. O dízimo fazia parte da velha aliança, porque lá havia sacerdotes e levitas que eram separados, não tinham herança em Israel, para cuidar do templo, dos sacrifícios. E a eles era endereçado o dízimo, que não era dinheiro, todo mundo sabe disso, mas eram aqueles animais que eram trazidos em sacrifício, e que muitos desses sacrifícios que eram feitos, levitas e sacerdotes tomavam o dízimo disso, uma parte desses animais, dessa carne, para alimento deles, porque eles viviam para isso. E o que esses obreiros, o que esses cães, porcos fazem? Em ensinar como se isso fosse da nova aliança. Eles chegam a dizer que são levitas, sendo que Hebreus é muito claro, o ministério levítico terminou, foi cumprido em Cristo, porque Cristo não era da tribo de Levi, mas foi o perfeito sacrifício. É isso que ensina Hebreus. Não resta mais sacrifício. Agora o templo somos cada um de nós. É isso que nos é ensinado no Novo Testamento. E que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E que esse Jesus, a qual nós servimos como único, nosso único sumo sacerdote, nosso único pastor, ele quer ser servido no próximo. Então, o que nós encontramos no Novo Testamento são ofertas para socorrer os necessitados. Não existe dízimo no Novo Testamento. Não existe dízimo na Nova Aliança, com aquela conotação de sustento. Na verdade, esses homens que ensinam isso, eles encontraram um meio de vida e até de enriquecimento. Eles ao criar a obrigatoriedade do dízimo, eles mesmos nem precisam confiar no sustento do Senhor, porque o próprio povo a quem eles dizem servir o sustentam. E de sustento se torna meio de enriquecimento. Então, quando você contribui com esse tipo de coisa, você está dando coisas santas aos cães. Porque os cães são os lobos devoradores, são aqueles que se assenhoram do rebanho, são a causa da divisão do corpo de Cristo, são aqueles que falsamente chamam a si mesmos de pastores e dizem ser pastores do rebanho, quando na verdade os verdadeiros obreiros, aqueles que realmente pastoreiam e apacentam,
O trabalho deles é ensinar aqueles que estão chegando a seguir o único e verdadeiro pastor, que é Jesus. Se eu sou o obreiro verdadeiro, a minha função não é adquirir seguidores para mim. Não é fazer com que as pessoas me sigam, mas é ensinar as pessoas a seguir a Cristo. E à medida que essas pessoas amadurecem no caminho, elas não precisam mais de mim. E isso é um ponto fundamental. Se cada vez mais você está dependente do seu líder, ele não está te ensinando a seguir Jesus, ele está tornando você um seguidor dele. E isso é uma marca dos cães. E esse ponto é um ponto muito importante que precisamos entender. Ele termina dizendo assim: não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Dor e destruição, ofensas, desânimos, incredulidade é o resultado na vida daqueles que fizeram desses homens, que se dizem pastores, que se dizem obreiros de Cristo e que não são. Eu queria terminar lendo aqui em Filipenses 3:2. Filipenses 3:2 diz o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esse é um texto importante, porque aqui Paulo fala muito claro quem são os cães: os maus obreiros, aqueles que dizem ser de Cristo, mas não são. Se tornaram senhores do rebanho, estão devorando espiritualmente o rebanho e materialmente, e sendo causa de divisão e escândalo do povo de Deus. Não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos ter em Jesus o nosso único pastor e não dar aos cães as coisas santas. Que Deus nos abençoe.